liderança, né, a liderança das mulheres, né, hoje no agro. Mas eu vou falar sobre esse assunto, mas de uma forma muito mais mercadológica e muito mais voltada para dados, tá? Então, além de, sim, ser uma inspiração, além de, sim, ser um movimento que já está acontecendo há algum tempo, eu vou colocar isso aqui bem business, tá? Para a ideia é a gente pensar em como realmente gerar receita, como gerar desenvolvimento em cima desse tema. Tá? Então, essa vai ser a nossa fala aqui. Então, falando um pouquinho aqui sobre mim, né? Sou hoje sócia do Innovation Center, é uma empresa hoje focada em tecnologia para negócios, principalmente inteligência artificial, de uma forma segura, com governança, com ética, com compliance. Né? Então, a ideia é, sim, a gente fazer o melhor uso da inteligência artificial. Vocês já tiveram ontem palestra aqui com o meu sócio, com o Juan. Então, vocês já devem ter visto que mesma coisa, o movimento sem volta e como a gente pode utilizar isso da melhor forma para o nosso dia a dia é o nosso foco hoje com as empresas, tá? Então, aqui vocês vão ver que eu sou auditora líder da ISO 42001, que é a ISO que faz toda a parte de sistema de gestão da inteligência artificial na empresa. Ou seja, a gente traz essa segurança do melhor uso possível da tecnologia dentro das empresas. Sou também consultora de negócios há muitos anos, já trabalhando com muitas empresas, algumas das maiores do Brasil. Sou conselheira da Rede Líderes, um movimento bem bacana, que eu acho que vale a pena seguir, que é mais voltado ali para São Paulo, mas está trocando e colocando luz nos líderes que a gente tem hoje no Brasil inteiro. Tá? Então, vale a pena seguir esse movimento. E sou professora de MBAs também, sou professora universitária há muitos anos. Hoje eu trato mais em MBAs focados e em companies também pela SPM. Como formação, né, como é que ela está aqui para falar de tecnologia? Né? Minha formação é ciência da computação. Então, tenho mestrado em design estratégico também, trazer estratégia para dentro dos negócios, e a formação também em Business Dynamics, entender a dinâmica do sistema pelo MIT. E aqui a gente já começa a ver algumas coisas interessantes. Né? Fui executiva de empresas muito tempo, trabalhando com Google, Microsoft, GitHub, Monday. Então, várias grandes labels hoje, os maiores big techs, né, que a gente tem. Então, como conectar isso que a gente tem nível mundo com o nosso dia a dia? Embaixadoras do programa Sim Mulheres na IA, né? As mulheres se reconhecerem dentro desse ecossistema. É bem bacana isso. Então, tudo isso aqui vocês podem seguir nas redes sociais, que funciona. E então, é muita coisa interessante acontecendo. Palestrante, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. E dentro do agro, eu tenho acompanhado demais esse movimento, justamente, obviamente, né? O agro hoje é um dos pilares do Brasil. Então, já fui mentora e avaliadora de programas aí, como Hackatagro, Prêmio Futuro da Terra, Tecnova, né? Já fui mentora da Tecnova há muito tempo também. Programa Centelha, já fui avaliadora do programa Centelha, que está sendo lançado aqui. Pessoal, usem e abusem desse tipo de programa. Vocês estão aí com, além de muitos recursos para vocês iniciarem, vocês têm orientação, vocês têm parcerias, vocês têm com quem trocar. Então, vocês não precisam começar do zero. Vocês podem, sim, e devem buscar conhecer os outros colegas, ver pelo que eles já passaram e pelo que eles estão passando. O meu problema também é o problema do outro. Né? Então, trocar muito a parte da troca é incrível. Uma dica até que eu dou para o Estado, né, trazer o programa Doutor Empreendedor para cá, que é fazer esse movimento, tirar a pesquisa que fica muitas vezes só dentro da universidade, para o mundo dos negócios. Né? Então, o que está sendo desenvolvido nas universidades que poderiam já virar negócios e já estar no dia a dia aqui das empresas? São programas incríveis, tá? Que além, sim, de recursos financeiros, mas eles trazem inovação para dentro do ecossistema como um todo. O Ideias também, então o Sebrae é muito forte nesse... Já fui Sebrae também, né? Então muito forte nesse segmento. Bom, entrando aqui no que a gente veio falar, vocês vão acompanhar algumas... a gente está acompanhando algumas coisas bem interessantes no mercado. Eu trouxe só algumas coisas aqui para vocês, tá? Primeira, a expectativa de vida dos brasileiros e do mundo em geral, né? Mas aqui é dos brasileiros, está chegando a 76,6 anos. Sim, estamos envelhecendo, né? Tendo uma longevidade muito maior com saúde. Né? Então, com muito mais saúde do que a gente tinha há alguns anos. Outro movimento que a gente vê, o Brasil está preparado para as consequências da queda de taxa de natalidade? Isso é mundo também.
E Brasil, como é que está nisso? Está acontecendo. O salto da inteligência artificial. No Brasil, triplica o número de startups em menos de uma década. Então, a gente teve aí um aumento de 117% de startups hoje no Brasil, porque a inteligência artificial auxilia demais. Auxilia desde como produto, como para prototipação e validação muito rápida desses negócios. Então, sim, a inteligência artificial tem auxiliado. Mulheres ampliam presença e ajudam a transformar o agro brasileiro. Nosso tema aqui que a gente vai conversar. E aí a gente entra em outro assunto que é do momento, né? Menos pão, mais carne. As canetas emagrecedoras estão redesenhando o agro brasileiro. O que isso está impactando as canetas emagrecedoras, tanto no agro quanto no mundo? A gente vê muita coisa acontecendo aqui. Tá? Companhias aéreas tendo gastos muito menores, as pessoas estão reduzindo peso, então estão conseguindo ter custos menores. Muita questão da saúde está acontecendo também, alimentação mudando totalmente. Moda mudando também, né? A gente está fabricando muito menos G e muito mais MP. Tudo está sendo impactado por uma caneta emagrecedora. E que, por sinal, vai cair a patente semana que vem e vai popularizar ainda mais esse tipo de impacto dentro das nossas vidas. O que tudo isso aqui tem a ver com o que a gente veio falar aqui? Se eu estivesse dando essa mesma fala com vocês, tendo essa mesma conversa com vocês há 10 anos, isso aqui iria aparecer igual, só que como tendência. Estamos tendo isso aqui como uma tendência. Tá? Então, eram coisas que nós já estávamos mapeando. Hoje em dia, isso aqui é movimento de mercado. E a gente já passou da fase da negação. A gente já passou da fase de lutar contra. Isso aqui não pode acontecer, não está certo acontecer. A questão de julgar é movimento de mercado e nós já estamos sendo impactados por isso. A questão agora é, como eu olho para todos esses itens e mais vários que estão acontecendo e utilizo isso entendendo o que isso está impactando o meu negócio e como usar isso a meu favor. A ideia do conceito da antifragilidade, né, do Nassim Taleb. Está posto, é isso. Como eu faço para colocar isso no meu dia a dia, como sendo uma oportunidade para o meu negócio? Todos esses itens. Óbvio que aqui eu vou dar foco e luz para as mulheres no agro, né, a liderança feminina no agronegócio, como sim, uma oportunidade de escala e uma oportunidade de, sim, de melhorar os nossos negócios, de trazer inovação e, principalmente, receita para a gente e desenvolvimento do nosso ecossistema. Para isso, eu vou focar em 3 pilares. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as mulheres nos negócios, como um todo, porque isso não é uma coisa isolada do agro, isso é um negócio como um todo que está acontecendo, estatisticamente falando e trazendo dados. Mulheres na tecnologia, sou um exemplo disso aí, mas eu estou há mais de 30 anos, eu era exceção, hoje em dia eu já não sou mais. Né? Hoje em dia tenho várias colegas aí hoje dentro dessa área. Vocês devem ter percebido que aqui isso também está acontecendo bastante nas nossas startups. E aí, eu vou entrar nas mulheres no agro propriamente dito. Bom, vou começar com as mulheres nos negócios. Tá? O que a gente tem como números? Né? E eu acho que embasamento em números é bem bacana a gente sempre trazer para a discussão os números, porque a gente fica focado muito mais na questão e no objetivo e no resultado do que no julgamento em si, do não é, porquê das coisas. A gente trazendo os números são isso aqui, como vamos trabalhá-los? Né? O que a gente percebe? Que hoje a gente tem mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios do Brasil. Tá? Aqui é de 2024, que a gente ainda não tem os dados de 2025. A pesquisa já foi feita, mas a gente ainda não tem. 34,4% de proprietárias de negócios no Brasil. Aí a gente vai dizer assim, ainda é pouco. Pode ser maior. Gente, esse crescimento aqui já foi absurdo. Tá? São, entre os negócios com até 3 anos e meio, ou seja, de 3 anos e meio para agora, a participação das mulheres nesses novos negócios aumentou em 46,8%. Ou seja, sim, é um movimento que vem crescendo de uma forma escalável. Tá? E 36,7% já estão ocupando cargos de liderança dentro das empresas. Eu tenho feito um trabalho muito forte com isso, inclusive com as próprias mulheres. Né? Eu estive agora em dezembro na Renault, em Curitiba, na Renault do Brasil, fazendo um trabalho com 35 lideranças femininas.
Porque, às vezes, as próprias mulheres elas não se enxergam num passo muito maior dentro da própria empresa. É muito mais uma questão de trabalhar o autoconhecimento, e às vezes até uma síndrome do impostor, que acontece, né? E olha que é uma empresa automotiva, né? Que realmente ela tem que se ver nessa posição. E a empresa apostando nisso, a empresa me contratando para fazer esse trabalho com elas. Então, isso é muito bacana de ver. Por quê? Porque já entendeu que traz resultados. Senão, a empresa não faria isso. Nessa, a questão só do marketing em cima disso, a gente sabe que não é um fator decisivo, que a empresa ela vai botar realmente grana naquilo que realmente vai fazer sentido financeiro no final do dia. Vai fazer o ponteiro mexer. 15,2% de participação feminina em 2015. Então, quando a gente fala aqui que a gente hoje tem 36,7%, em 2015, em apenas 10 anos, a gente já aumentou isso em 15%. Então, a gente consegue ver uma quebra aí de paradigmas, né, dentro desse formato. Quando a gente desce, então a gente falou mulheres, negócios, quando a gente desce aí para um nicho específico em termos de tecnologia, que é o foco aqui, né, e no Rondônia Startup Connect, 31% das startups hoje já têm fundadoras mulheres. A gente pode depois dar uma voltinha aqui, inclusive, sem saber, eu estou citando aqui, vou citar cases, né, de startups daqui, que eu acabei aqui de conversar e até comprar, né, fui cair, né, nessa aí já de comprar, porque realmente o produto era muito bacana, de startup daqui de Rondônia, que também tem essa parte de fundadoras mulheres. Em 2023, apenas 2 anos, era 8,65%. Então, a gente tem aí um crescimento de 4 vezes. Tá? Então, de novo, se enxergando e se colocando. 85% de crescimento nos contratos. Para mim, isso aqui é o melhor número, né? Porque, vamos lá, a gente vai colocar em dinheiros, como a gente diz. Né? Em dinheiros, o que isso quis dizer? Gente, isso quis dizer que a gente passou de 726 milhões para 1,3 bilhões em contratos com essas empresas. Então, elas não são empresas que elas têm uma rentabilidade flat. Elas têm, sim, uma rentabilidade escalável. Tá? Então, a gente tem esses números bem importantes. E 19% das startups mais inovadoras em inovação aberta também são com fundadoras mulheres, e dos mais diversos segmentos. Tá? Então, aqui não tem segmentos específicos. Né? Aqui é um segmento mais masculino, segmento feminino. Aqui ele extrapola essa bolha. Tá? Ele fura bastante essa bolha, a gente tem furado bastante. E aí a gente entra no nosso item aqui, que é, ok, já entendemos que no Brasil ainda temos um caminho muito longo, mas isso vem crescendo de uma forma escalada. Dentro da tecnologia, mesma coisa, essa representatividade, principalmente essa geração de valor para o ecossistema também já está acontecendo e de uma forma bem bacana. Dentro do agro, a gente não foge muito disso. Né? Então, hoje, 38% da população ocupada no agro como um todo é feminina. Desses 38%, então, a gente está falando aí de mais 10 milhões de trabalhadoras dentro desse segmento. Todas as fontes, a gente está ali embaixo, tá? Então, se alguém quiser dar uma olhada e, opa, mas eu quero saber mais sobre isso. As fontes estão ali, as cadeiras estão atrapalhando um pouquinho. Depois, qualquer coisa, posso liberar essa apresentação sem problemas. Né? No final, eu vou colocar meu contato, é só pedir que eu mando para vocês. 34% das posições de liderança do agro. Percebam que fecha bastante com os números das lideranças em cargos de liderança nas empresas tradicionais, nas empresas, né, nos negócios. Então, a gente percebe que isso equivale, não é mais lá e menos aqui. A gente tem esse número bem consolidado dentro de várias áreas. Só que, se a gente for ver em números absolutos, a gente teve aí uma alta de 79% nos últimos 7 anos. Então, a gente tem aqui, sim, um processo de preparação dessas mulheres, sim, um processo de quebra em termos de pré-conceitos de mercado, e aqui entra muito a questão da sucessão também. As mulheres não eram vistas antigamente como uma sucessora natural no agronegócios, e hoje esse movimento acontece. Tá? Então, hoje sim, isso é possível, e as mulheres estão preparadas para isso também.
947 mil mulheres, então, estão à frente dessas propriedades rurais. 60% possuem ensino superior completo. Preparação. Então, as mulheres, elas vêm com essa pegada de que, sim, eu quero e sim, eu posso e eu me preparo para isso. Né? Então, ela vem com todo um arcabouço, e aí, de novo, né, essa parte de conhecimento, essa parte da universidade, essa parte de trocar essas informações são fundamentais. E 71% das mulheres no campo utilizam ferramentas digitais, tá? Então, diariamente para a gestão do seu negócio. Muito disso aqui, sim, a gente entende que, como hipótese, vem da parte do ensino superior, que também traz essa pegada do científico, essa pegada do conhecimento para dentro dos seus negócios. E a parte do risco, a parte do testar. Mulher gosta também disso, né? Vamos testar para ver se funciona, vamos testar para melhorar, vamos fazer coisas novas. E isso a gente consegue ver também nessas ações. Sucessão familiar, ó, a gente estava falando sobre isso. 40% das mulheres hoje já são sucessoras nas propriedades. Isso era meio que impensável há alguns anos. E hoje isso é natural, né? Isso já está acontecendo de forma natural. 80% das mulheres do agro participam ativamente da tomada de decisão financeira da empresa. Então, né, a gente pensa, né, naquela parte, ok, mas elas estão lá dentro, elas devem estar cuidando dessas áreas da empresa. Não, estão tomando, sim, as decisões financeiras da empresa. É lá dentro, é lá no dia a dia mesmo que a coisa está acontecendo. Vale a pena dar uma olhada, né, na lista da Forbes, mulheres da geração Z que estão mudando o agronegócio. A gente fala tanto da geração Z, a gente está estudando isso, a gente está colocando isso como, às vezes, até uma questão de conflitos dentro das empresas, as empresas tradicionais, geração Z, difícil trabalhar, né, conflitos de gerações. Dentro do agro, a gente percebe que faz sentido. A geração Z está fazendo muito sentido dentro do agro. Tá? Isso aqui é fora da curva. Vocês estão percebendo que tudo a gente está vendo um padrão de mercado, empresas tradicionais, empresas de tecnologia, agro, tudo conversando em termos de números acontecendo ao mesmo tempo. Isso aqui sai da curva. Tá? A geração Z no agro está fazendo muito sentido. Eles estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo reinventar muita coisa. E isso, a gente agora vale o estudo, né? A gente, como bom acadêmico também, vale o estudo para entender um pouquinho disso. Né? Se é a formação, se é a criação, se é como é que acontece isso no dia a dia, porque o ideal seria a gente até levar esse tipo de número aqui e esse tipo de informação e formas para as outras áreas também. Como preparar esses jovens da geração Z, porque o agro, se está fazendo isso de uma forma empírica, né, não sabemos como está funcionando, o que estão fazendo, porque eu acho que valeria a pena replicar isso, inclusive. E aqui a gente vê que tem linhas de crédito, gente. Vamos lá, vamos estudar sobre isso. Tá? Isso aqui foi uma pesquisa simples que eu fiz, porque já faz um tempinho que eu não estava mais focada, né, nesse nicho. Então, uma pesquisa simples, eu achei ali, Pronaf para mulheres, para comprar máquinas e benefícios, agroecologia, fazer toda a parte para transição para orgânico, conectividade para trazer a internet para o campo, bioeconomia para tecnologia limpa, programa Quintais Produtivos, que é para produção de alimento. Então, vamos ver o que tem específico para, além do que tem já para todos, existem, sim, muitas iniciativas voltadas para mulheres. Então, pessoal que está aqui, seja de qualquer tipo de empresa, olhem para isso, aproveitem isso como oportunidade, porque está aí à nossa disposição, como Centelha também. Utilizar o que vocês estão fazendo aqui, vocês é o que eu estou menos preocupada. Né? Vocês estão aqui, vocês estão se atualizando, vocês estão ouvindo, vocês estão sabendo o que está acontecendo, vocês estão olhando e estão vendo, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui faz sentido para mim. O que me preocupa é quem não está aqui. Esses é que são, isso é que preocupa muito. Por quê? Porque é um trabalhinho agora de vocês fazer essa polinização, né? Como eu estava ali conversando com as meninas do café, né? Polinização cruzada, né? Para como é que eu faço também para que essas pessoas também vejam isso, para a gente não ficar isolado, porque senão o trabalho é muito maior. Como é que eu faço para colocar toda essa informação e todo esse movimento que está acontecendo aqui para vir mais gente? Quanto mais gente, melhor. Porque daí sim a gente consegue construir o ecossistema e transformar o ecossistema de uma forma muito mais rápida. Fazer comprar a ideia. E como é que a gente faz isso? Mostrando o resultado.
Não é queremos fazer tal coisas para, vamos fazer porque dá esse resultado. E a gente tem números para isso, gente. Usem números e baseiem-se em números. Vamos lá para os nossos cases. Eu trouxe alguns cases inspiradores nacionais, né? Então, você está falando aí desses números, vamos dar cara para esses números? Quem são essas pessoas? Né? A gente realmente vê o que está acontecendo. Aqui a gente tem a Aline Maldonado, do Produzindo Certo do Goiás. Ela trabalha com a parte de engenharia ambiental. Né? A plataforma dela hoje monitora 8,5 milhões de hectares. Ela é hoje uma das 100 mulheres poderosas do agro pela Forbes. Então, legal sempre olhar essas 100 melhores e tal, para a gente ver o que está acontecendo ali. Ali tem muita coisa boa acontecendo e replicável para cá. O agro no Brasil ele é muito replicável. Então, isso é bacana, trocar essas experiências, que é o que o evento está fazendo aqui também. Tá? Então, ela está levando conformidade socioambiental para produtores rurais. Outra coisa bacana aqui é a Érica Monteiro, tá? Ela faz monitoramento hospitalar. Aí precisam dizer, mas aqui não é do agro. Gente, polinização cruzada. Olhem o que está sendo feito em todas as áreas, não só nas áreas de vocês. Muita coisa do que vocês estão vendo aqui pode ser usado para o negócio de vocês de outra forma. Tá? Então, aqui, olha só, eles fazem monitoramento em tempo real, identificação precoce de intercorrências, auditoria de contas, indicadores de performance. Esses itens vocês não fazem nas empresas de vocês? Esses itens a gente não deveria fazer nas nossas startups? Como eles trabalham lá? O que eles fazem lá que eu poderia estar trazendo de inspiração para o meu negócio? Né? O Juan mostrou ontem na palestra dele ali. Tem a questão ali dos robôs que conseguem identificar uma erva daninha e jogar um laser para matar a sua erva daninha. Gente, isso nada mais é do que reconhecimento de imagem. Reconhecimento de imagem normalmente iniciou lá com a parte de militar, guerra, defesa. Foi pego um negócio que foi feito para uma outra coisa, começou... Aí a gente está usando já na saúde, reconhecimento de imagens através, né, para câncer, né, reconhecer câncer, o que é, o que não é, que tipo de câncer. Reconhecimento de imagem. Aqui, a gente consegue usar no agro. Né? Consegue ver lá se a planta ela já mudou um pouquinho de coloração. A gente, a olho nu, não consegue, mas a máquina consegue. Então, ela consegue ser preditiva, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então, como eu trago? Então, fiquem de olho no que está acontecendo em termos de tecnologia, em outras áreas do conhecimento, que não tem nada a ver com o agro, para o negócio de vocês, porque vocês vão conseguir trazer inspiração. Tá? Então, chegar lá e dizer, cara, tu está usando isso para tal coisa na saúde. Será que a gente não consegue pivotar isso e jogar também aqui para a minha plantação, para a minha produção? Tá? Então, isso a gente consegue fazer. A Vilena, né? Então, o que ela faz hoje? Né? Ela também é na parte ambiental, tá? Principalmente ali em normas de ABNT. Então, ela tem uma agenda climática para micro e pequenas empresas. Ela consegue trazer toda a parte de sustentabilidade, ESG, para micro e pequenas empresas. Eu estou colocando sempre ali em cima, ó, gente, da onde são, tá? Então, ó, aqui é Goiás, aqui é São Paulo, aqui é Maranhão, aqui é Roraima. Percebam que nós temos casos desses espalhados em todo o Brasil. Calma que eu já chego aqui. Tá? A gente vai trazer os casos daqui também. Aqui, produtos artesanais a partir de insumos da floresta amazônica. Temos casos aqui também nesse sentido. Aqui, gente, essa riqueza que vocês têm aqui é incrível. Não, simplesmente é única. Ninguém tem no mundo. Né? E vocês já têm aqui um belo de um trabalho científico para ver o que a gente tem aqui que a gente pode levar para o restante do mundo. É único. Então, aqui é um movimento contrário, né? Exatamente o contrário do que eu falei antes. Antes eu falei, olhem tudo o que está acontecendo em termos no mundo inteiro para trazer para cá. Aqui é um movimento contrário. O que a gente tem aqui que a gente pode sim transformar e levar para o mundo todo? Agora, o principal aqui é a palavra transformar. Não é ter aqui e só mandar. É o que nós podemos já beneficiar de transformar aqui. Para isso já ir para fora com valor agregado. Né? Porque senão a gente entrega o ouro, literalmente. Né? Entrega o ouro e depois quem lapida fica lá fora. Aqui a gente não pode fazer isso aqui. Gerar toda essa cadeia de valor aqui, esses empregos aqui, e mandar esse produto já muito mais pronto para fora. Né? Então, é esse tipo de conversa que a gente tem que ter. Vamos, então, entrar agora para cá. Né? Agora, vamos botar a lupa aqui. A gente já deu uma volta pelo Brasil, agora a gente põe uma lupa aqui.
Tá? 27% das mulheres aqui de Rondônia são empreendedoras. Tá? Então, aqui a gente vê um pouco mais baixo do que o nível do Brasil, que é 34%, 36%. Sim, temos a melhorar. Hoje são 94 mil. Dados oficiais, tá? 56% dos cadastros da plataforma Roraima Tem Tudo, gostei dessa plataforma, adorei ela, achei muito legal, são de mulheres. Oi? Ah, desculpa, Rondônia. É que eu acabei de falar de Roraima ali no anterior. De Rondônia Tem Tudo, por quê? Porque são de mulheres. Tá? Então, são 56% aqui. Já é a maioria. Aqui, a gente já começa a ver esse movimento. Lembra que a gente falou antes que as mulheres usam muito mais a plataforma digitais e tal? Aqui, a gente vê isso acontecendo. Os números se cruzam. Então, quando os números são deficitários, que a gente vê que tem coisas a melhorar, aonde a gente pode mexer com o mínimo de esforço possível para a gente poder alavancar esses números. Por isso a importância da gente ter esses dados numéricos. Porque senão a gente fica assim, ó, né, eu acho que, eu sinto as coisas. Eu sinto coisas o tempo inteiro nas empresas. Aí o que eu faço? Eu vou lá buscar estatísticas que provam o que eu estou sentindo. Porque sempre tem. Quando a gente está sentindo algo, tem já números comprovando aquilo. E a gente vai entender o porquê daqueles números, que às vezes a gente não consegue. Mulheres têm muito isso, né, de sentir as coisas. Então, vamos quantificar os nossos sentimentos para a gente poder trazer para a mesa para discutir. E 8% da região norte tem no total nacional de mulheres empreendedoras. 2 pontos de atenção. Primeiro, a maioria das mulheres empreendedoras na região norte atua no setor de serviços. Temos muito que melhorar aqui, tá? Muito. Aquele número ali de 27% já está fora. Desses 27%, a grande maioria é serviços. Então, temos aqui um baita de um trabalho a ser feito. E o empreendedorismo feminino na Amazônia, em Rondônia, é marcado por uma alta taxa de informalidade. Esse número aqui tende a ser muito maior. Só que a gente não tem esses números formais, eles não estão metrificados. Aqui já vale o movimento disso, né? Como a gente pode incentivar essas mulheres a entrarem na formalidade? Para poder participar de todos aqueles programas que a gente falou, para poder ter benefícios, para poder trocar, para elas serem invisíveis. Hoje são mulheres invisíveis para o sistema. Então, a gente não tem esses números. Esse número deve ser muito maior, mas a gente não tem isso. Mais um ponto aqui para a gente poder trabalhar, que é como trazer essas mulheres para a formalidade. Vamos lá, então, para os nossos cases mais aqui, né, inspiradores. A gente, então, tem a Tânia, que é da Ping. Ela atua no Brasil inteiro. E é na área jurídica, né? Então, ela conecta advogados, facilita processos jurídicos. Ela tem o que a gente chama de Legal Tech, que é uma startup voltada para negócios. Muito bacana o trabalho que é feito aqui. Uma empresa já é bem consolidada, inclusive, tá? E vale a pena conhecer o trabalho. A Amareilde, difícil, né? Da Saboaria Rondônia, que está ali. Eles têm muitos produtos, tá? Muita coisa bacana, vale a pena. Cosméticos também, todo focado na Amazônia. Tá? Então, muita coisa de café também. Então, vale muito a pena conhecer e estar aqui. Tá? Então, esse trabalho aqui que está sendo feito está trazendo processos interessantes para dentro dessa startup. Tá? Então, assim, está sendo feito algumas coisas de formas diferentes, e principalmente trazendo essa parte científica, né? Essa junção, que é a grande sacada que eu acredito que vai acontecer aqui. Como é que a gente vai saber quais são as nossas riquezas únicas aqui sem estudar isso? Então, o saber científico aqui, sim, deve ser utilizado. Então, aqui entra o programa Doutor Empreendedor que eu falei antes, né? Tentar tirar um pouquinho a pesquisa e botar um pouquinho mais para cá. Nós levarmos essas iniciativas e essas ideias para dentro da academia. Chegar a bater na porta aqui da Unir e dizer, olha só, a gente está percebendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Será que isso aqui é possível a gente usar de alguma forma para tal coisa? Eu estou tendo esse tipo de resíduo na minha produção. Será que eu não consigo utilizar esse resíduo de alguma outra forma para que ele não seja mais resíduo e seja valor agregado e também faça bem, até seja muito mais sustentável? Vamos trabalhar juntos nessa pesquisa? Esse tipo de iniciativa, porque às vezes a gente fica de braço cruzado esperando, né? Que as coisas aconteçam. É o que eu também posso buscar, é o que eu posso bater na porta. E o não a gente já tem, né? Vamos lá bater na porta e ver, faz sentido a gente fazer um estudo sobre isso?
né? Então, o saber científico aqui é muito... no mundo inteiro isso é premissa, mas aqui isso é muito mais forte, porque aqui tem um processo de descoberta ainda muito grande. Então, fazer isso de mãos dadas com a academia vai fazer com que, sim, vocês consigam abrir muito mais oportunidades, alguma coisa que está, às vezes, literalmente no quintal de vocês e que a gente não está sabendo e não está explorando. A Yara, né, que é da Amazônia Viva Verde, né, que é onde ela está trazendo também inovação, e aqui é bacana porque, além de desenvolver produtos também com ingredientes naturais, aqui eu trouxe o caso dela para sinalizar e colocar lupa nos programas de aceleração, que é o que vocês estão fazendo aqui com o Rondônia Connect, que é o que tem com o Centelha, que é o que tem o Tecnova, que é o que tem... Utilizem desses programas de aceleração. Por quê? Porque vai fazer com que a gente consiga escalar e provar e validar muito mais rápido o nosso modelo de negócios. Participem disso. Tá? Há pouco tempo, né, uns 10 anos, vocês poderiam estar reclamando, isso a gente não está tendo acesso. Vocês agora estão tendo acesso. Essa desculpa acabou. Né? Vocês estão com vários acessos a vários tipos de programas, nacionais e locais também. Então, vamos utilizar, vamos baixar a cabeça e vamos trabalhar com isso. Né? Então, tem Sebrae Startups, tem o programa Jornada Amazônia. E é aí que eu quero entrar começar a um pouquinho ampliar esse ecossistema. Vocês têm aqui o Tambaqui Valley, né, que é uma comunidade aí de startup. Vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Aqui é trabalhado também o Startup Weekend, incrível. Né? Principalmente para quem pretende entrar aí no Centelha, o Startup Weekend ele dá um gás muito grande. Startup Weekend, na verdade, assim, eu recomendo, eu dou muito aula para MBA em negócios, para empresas tradicionais, e eu recomendo para os executivos, recomendo para as lideranças, façam o Startup Weekend um dia. Entra lá, vai junto com a gurizada, sim, ele é feito para a gurizada mesmo, né, para a ideia tirar iniciativas de novas startups. O público ele é um público mais jovem, entra junto num programa desse. Lembra um pouco, né, quem é da minha idade aí, né, um pouco mais depois dos 40, para a gente não ser muito específico. Vão lembrar das antigas gincanas que a gente tinha? Lembra muito isso. Né? Então, a gente entra na sexta-feira à noite, sem nada, ninguém sabe nada. Algumas pessoas dão umas ideias de startup, ideias de soluções tecnológicas, na verdade. Junta-se equipes. Se a minha ideia não for selecionada, está tudo bem. Eu vou entrar numa equipe com alguém, porque o importante é o processo, entender como é que isso funciona. E aí é trabalhado a metodologia Zero to Hero, que é, eu tenho uma ideia na sexta-feira à noite, eu já estou vendendo no domingo à noite. Vira à noite, come um monte de pizza, engorda um pouco e vai e consegue colocar aquilo em pé. Isso aqui, gente, eu já trabalho com isso. A primeira vez que fui mentora do Startup Weekend já faz uns 12, 13 anos. Com inteligência artificial, isso aqui, a gente rampa muito rápido. Porque agora a gente consegue fazer um site em 5 minutos. A gente consegue fazer já toda a parte de pagamento ali dentro em 5 minutos. Então, antes a gente perdia muito tempo, né, o pessoal que estava participando, muito mais montando a tecnologia para poder validar do que outra coisa. Aqui, agora, com a IA, como ainda em termos de protótipo, isso acontece de uma forma muito rápida. É muito mais quebra de modelo mental. Nós, as empresas, temos muito ainda aquela questão de que tem que estar perfeito para lançar. Então, estou sempre melhorando para daí botar no mercado. Não. Feito é melhor que perfeito nesse caso. Já está funcionando, está entregando valor? Roda. Roda pequeno, mas roda. E vou melhorando conforme ele vai crescendo. É uma mudança de mentalidade. O Startup Weekend, ele fomenta isso. Vamos lá, então, para os nossos números bem focadinhos aqui. Né? Quando uma cresce, todas crescem. É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Tá? Exatamente o que nós estamos fazendo de uma forma coletiva aqui. Quando nós falamos de mulheres, isso aqui também acontece. Tá? Então, é crescer juntos. Por que aqui eu estou segmentando em mulheres? Não poderia estar junto com os homens? Com certeza, aqui a gente está. Né? A gente está com o público aqui de homens muito, muito ligados. Né? Porque eles estão entendendo que, opa, esse negócio aqui funciona, esse negócio aqui está... E tem coisas que está sendo aqui que é para mim também. E é isso. Por que aqui a gente está segmentando um pouquinho com as mulheres? Porque a gente percebe que as dores, elas, às vezes, são um pouquinho diferentes em algumas coisas específicas, e daí essa troca fica mais íntima com outras mulheres. Tá? Então, participamos de tudo. Todos os programas que a gente viu, programas de aceleração, Startup Weekend, tudo isso. Mas estes momentos pequenos que a gente tem
com as mulheres nos ajuda muito. Essa troca de que, como é que está lidando com esse cara aqui que está difícil? Como é que está lidando com o filho em casa e com o marido e mais empresa? Como é que está lidando? São coisas muito específicas. E aí dá para trocar umas ideias e umas boas práticas bem interessantes. 4 em cada 10 executivas afirmam que outras mulheres foram as principais responsáveis por impulsionar as suas carreiras. Gente, nada mais é do que se ver naquela posição. Isso acontece muito. Eu tenho que me ver ali. Só que se eu olho para aquele lugar e só vejo homens, o que acontece? Né? Então, assim, aconteceu agora, tá, gente? Vindo para cá, acho que não tem ninguém aqui, né? O Protásio, o Lilo, o Juan não estão aqui para confirmar. Tá ali, Protásio, a gente parou ali para tomar um açaí e tal, no meio do caminho. E aí o menininho estava tentando fugir do dever de casa e a mãe dando os petelecos nele para ele fazer o dever de casa. E aí a gente falou para ele, cara, tem que estudar, né? Tem que estudar para ser professor. Aí ele, o que vocês fazem? A gente é professor. Aí ele olhou para o Juan e falou assim, mas tu não é mulher. A referência dele é que professora é mulher. Aí a gente disse, o que tu vai ser? Eu vou ser pescador. A referência dele é pescador. Gente, é só abrir as referências. Não quer dizer que as mulheres vão deixar de ser professoras, os homens vão deixar de ser pescador. É só ver que ele, se quiser, pode ser outra coisa. Então, essas inspirações, é ver, se olhar lá e dizer, se eu quiser, eu posso ser. Mas eu não quero, mas se eu quiser, eu posso. Isso que é o empoderamento. Eu posso ser o que eu quiser. Não é porque eu sou homem ou porque eu sou mulher que isso vai ser um problema. Tá? Então, isso para a gente foi bem bacana, assim, né? O Sebrae delas, né? A gente tem o Sebrae delas lá em Santa Catarina também, muito legal esse momento, né? Das mulheres junto, das mulheres empreendedoras trocando ideias. Mulheres no Agro Rondônia, né? Tive informações privilegiadas, né? Para poder, que é um movimento bacana aqui. Não apareceu nas minhas pesquisas, então já fica a dica de melhorar para a inteligência artificial a encontrar, não encontrou. Né? Então, eu tive essas foi informação aqui no boca a boca. Incrível o trabalho que está sendo feito, muito bem organizado e muito bem articulado. Né? Então, faz sentido aqui. E Startup Connect também, que é o que a gente está fazendo hoje. Né? Startup Connect ele é um programa que tem no Brasil inteiro, aproveitar estes momentos sempre. Já são poucos, né? A gente não é todo dia que tem. Organizem-se, né? Bloqueiem sua agenda, né? Saibam com antecedência para realmente conseguir participar. Então, o próximo passo é só nosso, né? É conectar com outros líderes aqui, hoje. Né? Então, conexão. Gente, troquem. Nunca vi a pessoa do meu lado. Conversa. O que faz, de onde é, o que está acontecendo, o que eu tenho que... troquem WhatsApp, troquem LinkedIn. Eu gosto muito do LinkedIn, porque o WhatsApp a gente muda, era da empresa, né? A gente tem essas... de qual empresa? Depois a pessoa não está mais lá, já mudou, a empresa mudou. Eu gosto muito do LinkedIn, porque o LinkedIn é a gente, né? É a nossa evolução de carreira. Então, trocar LinkedIn, é só criar o QR Code ali, rapidão, tá aqui, conecta. Um dia a gente vai precisar conversar. E aí a gente já sabe com quem conversar. Mentore ou seja mentorado. O programa de mentoria é muito bom. Né? Então, assim, o que eu estou precisando? Eu estou com um problema em vendas, eu estou com um problema em gestão de pessoas, eu estou com um problema em finanças. Pegar mentorias específicas para isso e focar naquilo para buscar resolver. Melhorar e a gente ampliar as nossas skills. Ocupar espaços estratégicos, né? Então, conselhos, feiras, eventos, editais. Eu ouvi ontem... Né, dizendo, uma mulher dizendo assim, a cadeira lá estava vaga de presidente, eu me candidatei. Não é assim que a gente faz para estar lá? Né? Então, é assim que a gente faz para estar lá. Eu ocupar o meu espaço, eu não pedir permissão, eu me colocar à disposição. Posso levar um não? Posso. Como eu também posso levar um sim. Né? Então, se colocar nessa posição realmente de liderança também dentro do ecossistema. Né? Usufruir dele e também fazer parte dele. E usar a tecnologia como ferramenta de escala. Então, o digital está aí, vamos conectar com o mundo. Né?
o professor Protásio ali, né? Ele tem muito contato lá na Alemanha, então se quiser trocar alguma coisa quanto à Alemanha, ele tem lá muito contato na Alemanha. Vamos trocar com outros lugares. O mundo gosta disso, o mundo gosta de compartilhar. Meu contato, então compartilhando, né? Quem quiser a apresentação, a gente gera o PDF e envio para vocês, né? Então vamos, qualquer dúvida que tiver, o que eu puder ajudar, se tiver alguma iniciativa aqui, né, quiser mostrar, a gente está em Florianópolis, mas a gente viaja o Brasil inteiro, né? Então o que está acontecendo? Vamos trocar, vamos fazer esse movimento acontecer. E estamos à disposição para o que vocês precisarem também. Tentei ser o mais prática possível, tentei dar o maior número de dicas possível, o maior contexto possível, para vocês entenderem que é tudo muito grande, tem espaço para tudo e para todo mundo, para a gente aproveitar isso. Obrigada, pessoal. Quem quiser conversar depois, estamos à disposição. Obrigado à doutora Luciane Schwalbe, da Innovation Center, uma palestra Liderança Feminina no Futuro do Agro, como mulheres estão liderando a inovação no agro e na tecnologia. Mais uma vez, bom dia a todos, sejam bem-vindos, aos que acabam de chegar, chegaram há pouco, enfim. Esse é o segundo dia do primeiro Rondônia Startup Connect, edição Cacoal. Nós queremos aqui, antes de seguir com a programação, e já pedindo aos próximos painelistas que já se